Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos numa manhã tão gloriosa como essa, para não somente continuar ouvindo a palavra, aprender um pouco mais os mistérios de Deus desse tempo. E cada vez que nós abrimos a palavra, ela fala conosco. Toda vez que abrimos a palavra, ela fala conosco. Este é o objetivo de Deus. Mas vocês lembram que requer que abramos a palavra. Para Ele falar conosco, nós precisamos dar um passo a Ele. Quando Jesus disse que Ele aliviaria todo o peso, todo o pesar, toda a tristeza, todos os fardos, primeiro Ele diz assim: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então sempre Ele deixa algo para que nós façamos. Então, um dia como esse, um domingo tão bonito, tantas coisas as pessoas poderiam estar fazendo, né? Dormindo até mais tarde, descansando de uma semana de trabalho, procurando estar com a família e tudo, mas aí nós resolvemos dedicar este tempo para abrir a palavra, para vir até Ele e para que Ele possa aliviar todos os nossos fardos, os nossos pesares, nossas dificuldades, nossos problemas. Sempre é desta forma. Amém? Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema, o sinal. Estamos estudando a mensagem, o sinal. Hoje é como quinta parte. Hoje é como a quinta parte desta mensagem. E tem tantas coisas ainda de profundidade para estudarmos nela. E necessário para que possamos entender o plano de Deus do dia. Qual é a forma de escape? A única maneira provida por Deus. Como que escaparemos desta última praga que assolou o Egito fisicamente? Mas hoje a promessa dessa última praga não é no físico, e sim no espiritual. Então a praga está rondando o mundo, e não é morte física mais. A morte física, você pode morrer no físico, mas depois ressuscitar no físico novamente. Mas uma vez a morte espiritual, não tem ressurreição da morte espiritual. Uma vez morto, não tem como voltar atrás. Por isso que o próprio profeta diz que a única oportunidade que nós temos de fazer esse contato com esta vida eterna, com este verdadeiro evangelho, é enquanto há fôlego de vida aqui. Há fôlego de vida aqui. Esta é a única oportunidade. Se desperdiçarmos esta oportunidade hoje, não haverá outra. Não é, lá vai ver uma oportunidade para mim. Não. Quando Jesus foi até o inferno, pregar as almas que estavam aprisionadas, que foram rebeldes, a Bíblia não diz que ele foi lá e tirou elas de lá. Ele só foi lá e tomou as chaves. Tomou as chaves. A partir daquele momento ele teve controle sobre aquilo. Quem entraria e quem não. Então vejam só. Isso nos ajuda a compreender melhor a salvação, melhor nossas escolhas, melhor a predestinação, como falamos ontem, né? Muitas vezes nós não entendemos por que as pessoas ainda continuam com suas mentes cauterizadas ou fechadas para com a totalidade da revelação, mas quando nós entendemos a predestinação, a presciência de Deus, então acaba com as nossas dúvidas. Não dúvida quanto à revelação, mas por que as pessoas não conseguem abrir os seus olhos para entender? Muitos aí estão ouvindo a mesma coisa que nós estamos ouvindo. Muitos têm a oportunidade de estar com a mesma palavra na mão, e porque não se aprofundam nos assuntos,
porque ficam dependendo do outro. Aí onde está o problema. Ontem nós vimos, quase encerrando a leitura da palavra, o profeta nos falando, podia ser que não estamos mais naquele tempo, onde ele deu até uma citação, como nos dias de Moisés, dizendo assim, olha, vamos aqui, vamos lá, porque Moisés vai falar conosco hoje. Não, é momento de você aplicar isso aí. É o momento de você falar o que está encarnado dentro de você. E nós falamos de diversas formas. Falamos através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, como que você fala uma coisa e vive outra? Como que você fala que numa vinda do Senhor, que já é uma realidade, mas você vive como se ele ainda não veio, esperando, aguardando? Como aquela mulher que um mau caráter lhe fez uma promessa dizendo que viria e não vem, e ela fica ali à espera toda a vida dela e ele nunca vem. Isso não é o caso de Cristo. O homem, ele pode prometer e ele não cumprir, mas Cristo, ele promete aquilo, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E como ele disse que ele viria no entardecer. Era no entardecer. Eu estava relembrando algumas coisas ali no escritório, quando o profeta diz assim que, quando foi que Eliezer encontrou Rebeca para Isaac, ele diz, foi no entardecer. Aí o profeta vem e diz, estamos no entardecer. Este é o momento em que Eliezer encontra Rebeca para Isaac. E o sétimo mensageiro, o sétimo anjo foi esse Eliezer, o servo mordomo fiel da casa de Abraão. Para quê? Para que encontrasse, Eliezer, para que encontrasse Rebeca, a esposa para o seu filho Isaac. Então, tudo se conecta de uma forma especial. E quem foi o profeta? O nosso Eliezer do nosso dia. Agora, o Eliezer encontrou e saiu fora e deixou a noiva aí ao léu olhando, mas cadê? Vocês estão me entendendo? Então quer dizer que o Eliezer do tempo veio e não cumpriu a missão. Na história, quando nós olhamos, ele cumpriu. O Eliezer do tempo, o servo mordomo fiel da casa de Abraão, ele cumpriu. Quando ele chegou trazendo Rebeca até Isaac, ele diz, eis mulher, olha lá, seu marido. Saiu lá ao encontro. E saiu de cena. Eliezer mostrou para ela, aí ó, esse é o teu marido. E saiu de cena, correto? Vem um profeta nascer do sol e diz, olha, eu não falo para eles, mas para vocês eu digo, é Cristo. Aí. E depois disso o que aconteceu? O servo mordomo fiel teve que sair de cena. Muitos não conseguem entender isso. Então o profeta não cumpriu. Então, se você não viu a vinda do Senhor, então está mais fácil você se conectar com aqueles que esperam o profeta voltar. Porque há uma linha da mensagem, dos crentes da mensagem, que esperam um mensageiro voltar para fazer isso. Quando o profeta diz que a única oportunidade que Deus havia lhe dado para pregar aos vivos era aquela. Aí volta lá aquela, a carne. E o sangue não vai poder revelar isso. Então, irmãos, é como essa mensagem, o sinal, ela é muito reveladora. Mas você tem que você tem que se dispor, você tem que sacrificar-se o seu pensamento do que você havia recebido durante anos e anos e anos, e deixar que o Espírito Santo, deixar sua mente vazia, para que o Espírito Santo possa ainda entrar aí, tomar controle e encher-la com a revelação da palavra. É necessário isso. Como estávamos falando, para você aplicar o sinal, primeiro tem que haver um sacrifício. Tem que haver um sacrifício. Tinha que haver um sacrifício. E o profeta diz, nós temos que morrer para nós mesmos, para que o sinal possa ser aplicado aí e ser exposto.
Enquanto você estiver vivo, o que é esse vivo? Enquanto você estiver vivo, que todos nós estamos vivos. Até aqueles que estão com o sinal exposto estão vivos, mas aqueles que não estão com o sinal exposto também estão vivos. Mas a promessa é que quando você sacrifica, você morre para si mesmo, aí você vai entender quando Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo ele passou por esse processo para que pudesse receber o sinal. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. Quando nós nos sacrificamos nós mesmos, nossa mente, para que Deus possa vir e tomar conta, possuir na sua totalidade, então você vai começar a entender o plano de Deus hoje. Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer nos usar. Nós somos o trono dele hoje. O trono da graça e a misericórdia nesta terra, neste tempo, agora é a sua esposa. Esse é o trono da graça e da misericórdia. O mundo não foi destruído ainda por causa de você, por causa de nós. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos nos colocar de pé. Hebreus capítulo 10, versículo 26, eu quero retornar essa escritura de ontem. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque se pecarmos voluntariamente, é sua escolha, a palavra aberta diante de você, mostrando a vinda, mostrando tudo o que está acontecendo, você mesmo assim refutar isto. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem remissão. É cruzar a linha. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade de poder estarmos aqui reunidos em teu santo nome, juntamente com os teus filhos, os que aqui estão presentes, como aqueles que estão através da internet. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos a tua voz, aprendermos cada vez mais e mais na tua presença, recebendo de ti tudo aquilo que cada um de nós temos necessidade. Abençoe a cada ajuntamento dos teus filhos, que estão reunidos em diversos lugares, em torno deste globo terrestre, para com um único intuito como o nosso, de poder ouvir a tua voz, a tua palavra, que tu possas derramar sobre cada um deles a porção, ó Deus, que cada um tem necessidade. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, por ter enviado o teu servo Eliezer deste tempo, para poder mostrar para nós quem é realmente o nosso esposo, o nosso noivo, antes e depois agora o nosso esposo, porque estamos casados com esta unção, com esta palavra, somos uma só carne, como tu disseste na mensagem, o nascer do sol, ela agora é ele. Por isso nós te agradecemos por esta união ter sido, ter acontecido em nossas vidas, ó Pai, e está ainda acontecendo com aqueles que têm necessidade e aqueles que estão se achegando mais próximo da tua presença, estão entendendo a revelação. Por isso que nós cremos que o processo da segunda vinda de Cristo ainda está, ó Pai, acontecendo, porque tu disseste que não perderia nenhum daqueles que o Pai havia dado a ti, ó Pai. Então, nós te agradecemos por nos mostrar todos esses mistérios revelados através da tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, faça-nos digno para adentrar na tua presença cada vez mais e mais e obter aquilo que temos necessidade. Cure os enfermos, liberta o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, um louvor.
noite mal posso dormir, porque te abates em mim, ó minha alma. Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, mostrou que eu estava em seus pensamentos eternos. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Vejo Maria caminhar lentamente pelo caminho estreito, ela vem. Quando a criança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther, toque no cetro, achaste graça aos olhos do rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. O grande dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem,
descer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. As asas de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem regressiva, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol dos filhos de Deus na terra nascendo, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Oh, oh, oh. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus, 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 o amor eletivo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Este é o grande amor de Deus, né? Um amor eletivo, aquele que nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele sabia desde antes quem aceitaria, quem receberia ou não. Como nós lemos aqui essa semana, né? Ele sabia quantas moscas haveria, quantas vezes ela piscaria, quantos sebos ela criaria. Ele sabe de todas essas coisas. Nós, às vezes, limitamos as nossas mentes em pensar, em querer acompanhar quão grande é Deus, a sua presciência, e por isso que nossa mente nós não conseguimos alcançar. Nós não podemos, por causa nossas mentes são finitas, mas a mente de Deus ela é infinita. Agora a promessa é que nós receberemos esta mente, aleluia, um dia teremos. Então nós vamos saber, entender melhor todo este contexto, que às vezes nós se batemos hoje para tentar compreender e não conseguimos entender. Mas há coisas que só com a mente infinita poderá compreender. Amém? Dentro desse tema, o sinal, ontem nós lemos aqui algo que eu gostaria de refrisar aqui, muito. Quando o profeta estava falando sobre a denominação dentro de Jericó. Eles estavam confiando na sua denominação. O que é denominação? É um sistema criado pelo homem, no qual elegem homens para dominar.
Denominação, ele é composto pelo nicolaítismo. Nicolaítismo é homem sobre homem, é a mesma coisa. É um espírito. Eles vêm conquistar os leigos. Nical, conquistar, nicolaítismo, né? Conquistar os leigos. O profeta fala isso no livro das 7 eras, uma exposição. E hoje há isso também, infelizmente. Quando o profeta mostrou que isto era escasso na primeira era, porque eles colocavam à prova, e quando o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, quando ele saiu para conquistar, então o profeta diz ali no primeiro selo, que os crentes da primeira era, ali a era apostólica, eles colocavam à prova os falsos apóstolos, os falsos doutores, eles colocavam à prova, por isso que foi uma era difícil deles conquistar. Mesmo que o primeiro cavaleiro do cavalo branco veio para conquistar, mas nós só vimos que a partir do segundo que ele recebeu uma coroa. No primeiro ele não tinha uma coroa, ele veio para conquistar. No segundo estágio ele já tinha recebeu, foi-lhe dado uma coroa, porque ele já tinha conquistado. Porque aquela légua, no ditado légua, aquela geração, a primeira geração que saíram ali, dos apóstolos, eles eram mais fortificados na palavra. Eles eram mais fortificados na palavra. Então eles colocavam à prova, isso está lá, nós já estudamos o livro dos selos, vocês vão lembrar disso. E eles colocavam à prova qualquer ensinamento. Então por que não tem esses crentes hoje? Está escasso esses crentes hoje. Não é que não tem, mas precisa de mais. Colocar à prova, realmente. Espera aí, aqui na mensagem do profeta, há diversas linhas hoje. Nós podemos chamar assim. Há diversas linhas hoje. Uns que creem que a vinda do Senhor se cumpriu, outros não creem que a vinda não se cumpriu. Uns creem que estão além de Laodiceia, outros creem que estão dentro de Laodiceia. Então como que vamos saber quem que está com a verdade? Quem está mais próximo da verdade? Tudo é mensagem. Eu posso citar muitas linhas aqui para você. Há linhas daqueles próprios que creem na abertura da palavra, que estão esperando a vinda do Senhor. O próprio crê na abertura da palavra, crê numa vinda lá. Outros dizem que crê numa vinda, que veio a vinda, mas não, essa vinda lá no Monte Pôr do Sol, aquela vinda do Senhor não se encaixa dentro das 3 vindas. Quando o profeta diz, ele vem 3 vezes. O profeta não diz ele vem várias vezes, diz ele vem 3 vezes. Uma ele vem para reclamar, ou ele vem para redimir, sangrar, a segunda para reclamar, e a terceira vinda é reinar, junto rei e rainha, estabelecer o reino milenial. Então a segunda vinda de Cristo é uma realidade para nós hoje, porque ele desceu no Monte Pôr do Sol. O nosso Isaac já apareceu, não está por aparecer, mas a mente denominacional espera isso, um encontro, não porque nós vamos encontrar nos ares, nós vamos vê-lo nos ares, aquele corpo físico do Senhor vindo, e os seus anjos, aí. Então quem veio para trás não foi os anjos. A vinda do Senhor está em símbolos no Apocalipse. Mas aí nós começamos a ver, através da própria palavra, concordando com a Bíblia, porque a mensagem é o segmento, a mensagem é a Bíblia revelada, vem e mostra para nós aqueles sinais, o que seriam, o que é a nuvem, testemunhas, anjos. Os anjos vieram da eternidade. Mas aquele que há aqui, ele vai para lá e vai para cá e remexe para um lado e para outro, acaba ficando dentro da era de Laodiceia, recusam a seguir, recusam a avançar, porque creem que estão dentro da era de Laodiceia, estão atrás de dons, atrás de cura ainda, porque tem que acontecer um grande movimento, então não aconteceu. Então você quer ser dotado novamente do poder que o profeta teve, e que acusou, e dizer, eu acuso a geração por ter crucificado a Cristo. Você quer ter esse mesmo poder? Quantas vezes vão crucificar a Cristo?
Então, quando eu leio isso, irmãos, nós não precisamos ir muito longe, vamos trazer para dentro da própria mensagem mesmo. Quando eu digo a mensagem, não estou te falando do que está escrito, das fitas, eu estou dizendo do povo, das divergências que tem dentro. Eu citei ontem aqui mesmo, quando o profeta vai, e creio que nós vamos ler aqui novamente, falando sobre Raabe ali de Jericó, que fez da sua casa uma igreja. Há aqueles que se levantaram contra o ministério pastoral, e não por causa do discordar da palavra. Às vezes é picuinhas que as pessoas procuram, por causa disso, por causa daquilo outro. Agora vou fazer da minha casa uma igreja, porque o Mombrano diz ali que Raabe fez. Sim, agora você está tomando a palavra de uma circunstância e colocando em outra circunstância. Não está dizendo, nós entendemos quando você faz um culto de oração na sua casa, ou seu quarto, ou seja onde é que for que você ora, você transforma aquilo num altar. Mas o profeta, aí você vai aqui, tem que discordar, que o profeta diz assim, se Deus está no seu coração, mal você espera que aquelas portas se abram, para você vir ter companheirismo com seus irmãos. Então você se priva do companheirismo dos seus irmãos. Qual eram os irmãos de Raabe que estavam ali? Crentes? Não tinha. Só tinha ela que era uma crente. E ela buscou para que Deus pudesse salvar a sua família, e ela lutou para que a sua família fosse salva. E através da crença dela, através da fé dela, a sua família foi salva. Entrou ali. E por isso ela transformou a sua casa numa igreja, para ouvir. Aí vem aqueles, olha, estou te falando coisas que a gente sabe. Não, porque ela fez da minha casa uma fita. Aí você fica dentro da sua casa, você faz da sua casa uma igreja, e você coloca a voz do profeta fita, e você está dizendo que você fez da sua casa uma igreja, porque o profeta citou isso aqui. Você encontra todo esse tipo de gente, que tem várias igrejas da própria mensagem em torno da sua casa, para você ir, para você escolher um lugar, onde o profeta diz, você deve escolher um lugar, para que você possa chamá-la de minha igreja, ajudar a sustentar a causa, pague os seus dízimos, mas é melhor eu ficar aqui na minha casa, se a casa é minha igreja, eu não tenho que pagar dízimo para ninguém, então eu estou dando para mim mesmo. É muito mais cômodo isso. É muito mais cômodo isso. Então as pessoas fazem isso. E da onde tiraram essas ideias de... Aqui nós temos o linguajar de jirico. Essas ideias de... Tiraram da própria mensagem. Porque leram isso aqui e não, agora eu tenho que fazer. Eu lembro que do sistema que nós viemos, e nós podemos falar com propriedade, não vamos falar de outros, vamos falar de nós mesmos. Do sistema que nós viemos, nós tínhamos que no horário desse estar todos aqui, com um sistema aqui de transmissão ao vivo, para poder assistir, e era uma coisa que tinha que ser mundialmente. Todo mundo tinha que estar escutando, assistindo a mesma coisa. Lembre-se, nós criamos que havia um profeta aqui nessa terra, vivo. Então, correto, se tem um profeta vivo, você tem que ouvir o profeta. Mas quando a mensagem veio e mostrou para nós que aquele que acreditávamos ser um profeta não era, porque nunca Deus enviou um profeta além de Apocalipse 10:7. Pode vir, mas infalível não. Está lá no livro das 7 eras, a era de Laodiceia. Eu não digo, o profeta diz assim, eu não digo que não venham mais profetas, e que seus ministérios poderão e serão corretos. Aí ele vai, como no tempo de Paulo, houve um Ágabo que profetizou de uma fome, e assim veio, ou uma chuva, alguma coisa assim. Está lá escrito isso, o profeta diz. Ele diz, mas com o poder da infabilidade, 10:7 é o último. Quer dizer, o que não vai errar, 10:7 é o último. Por que eu vou deixar o 10:7 para me ir atrás de outro que pode errar? Aí vem os outros dizendo que é maior ainda, que é 7 vezes maior do que 10:7. Onde que é maior? Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, então nós tínhamos que um sistema que todo mundo tinha que estar conectado. Hoje estão introduzindo isso na mensagem. Jeffersonville tem que transmitir lá e todos têm que estar conectados ao vivo.
Aqueles que não podem ouvir o profeta, aqueles que estão com essa semente concebida na sua mente, se tivesse alguém aqui, já tinha se levantado e ido embora, porque o pastor está falando no púlpito. O pastor está ensinando, e o pastor não tem que ensinar, tem que colocar a fita, colocar o profeta para ouvir a fita. E o que eles creem? Escutam e nada conseguem avançar. O problema não está nas fitas. Estão me entendendo? O problema não está nas mensagens. O problema está na pessoa, no espírito que está por detrás. Como que o Espírito Santo vai tomar posse de você, vai se apoderar de você, quando você recusa o quíntuplo de Efésios? Quando o profeta disse que isso tinha que estar em operação, você recusa isso. Como que Deus vai trabalhar? Não tem mais pastor, não tem. O que está fazendo aqui então? Agora, existe falso? Existe. Para ter verdadeiro tem que ter falso em todo canto. Tem que estar operando na igreja. E os mestres, aqueles que podem tomar a palavra e aplicar. O profeta chegou a dizer isso, essa mensagem a ele ouvir, acho que 85 ou 185, alguma coisa assim. Ele disse: há homens aqui que poderão tomar isso que eu estou falando e colocar melhor, aplicar melhor a vocês. Então, mas eu acho que ele ouvi, 185. O profeta diz assim, que teriam aqueles que tomariam, não interpretariam. Eu não posso tomar aqui o que o profeta disse e dar um outro significado, de maneira nenhuma. Ou tomar um parágrafo aqui e isolar, é isso que fazem. Tomar um parágrafo e isolar. E dali tirar uma doutrina. Não. O profeta deixou bem claro, testemunho, uma verdadeira testemunha diz que necessário é 2 ou 3 testemunhas para que aquilo fique confirmado. Então, irmãos, aí eles tomam isso, e aí você tem que ouvir só a fita. O pastor, ele não pode exortar a igreja. O profeta nunca tirou isso. O irmão Neville era o pastor ali de Jeffersonville. Ele nunca tirou isso. E nessa própria mensagem aqui, ele exorta o irmão Neville e a igreja ali de Jeffersonville, nessa mesma mensagem. Quantas mensagens nós lemos aqui, diz assim: eu temo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não estão olhando da forma correta a palavra. Nós lemos aqui isso, não é coisa que eu estou inventando da minha cabeça. Eu estou querendo dizer que nós somos os detentores da verdade? Não, negativo, não, de maneira nenhuma. Tem tantas coisas que eu não tenho entendido ainda, mas eu creio. Tem coisas que eu não entendi ainda, e se você me perguntar como, eu não sei. Mas eu creio. Vou dar um exemplo. Quando o profeta diz: ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Qual foi a última trombeta? Tem alguma outra trombeta para soar? 10:07 é o último. Então, se a trombeta soa, os mortos têm que ressuscitar. Mas e aí, onde é que estão? Como que estão? Eu não sei. Mas se a Bíblia diz que teria que ser, ou ela é falsa? Vocês lembram quando eu disse para vocês, irmãos, tem muito mais coisa além que nós precisamos cavar para poder entender? Vocês estão me entendendo? Eu não falo sobre esse assunto porque eu não domino ainda, não tem como eu. Estou esperando em Deus. Mas se a palavra disse, se o profeta disse, o profeta mentiu? De maneira nenhuma. Se a trombeta soou, já soou. Ela não está soando, ela já soou. A primeira ressurreição, os mortos ressuscitaram quando o terremoto aconteceu, não quando Jesus ressuscitou. Pois é. Terremoto aconteceu, não quando Jesus ressuscitou. E aconteceu um terremoto, em 64. Então tem coisa aí que eu não sei explicar para vocês. Sou sincero em dizer. O profeta diz assim, tem coisas que a gente não sabe, ele não sabe. Não adianta você querer entrar que você vai confundir. Mas o que eu estou falando para vocês é que tem muito mais coisa além. E as pessoas param apenas no batismo, ceia e pronto. Não, temos que avançar. Temos que avançar. Eu digo e repito, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de nós colocarmos a mesa do Senhor aqui e tomar a ceia. Mas o que vai adiantar nós fazermos isso sem entender o que real é a ceia? Não temos dificuldade. E que sabe, vamos colocar para nós tomarmos. Aqueles que querem, nós podemos colocar, não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é o que é o real disso, o que isso realmente significa.
O que é real? Onde Deus está nos pedindo conta? No que realmente? Entender. Isso é discernir o corpo do Senhor. Tem pessoas que não discernem o corpo do Senhor, que é a palavra. Eles nada sabem, nada entendem, não procuram entender. Não procuram. Ontem eu falei uma coisa aqui pesada, mas é a realidade. Não querem. Sentam aqui, ouvem a mensagem, voltam, seguem da mesma coisa. Não para meditar. Não, o que aprendeu no culto? Não sei. Mas estava no culto, sentou aí, muitas vezes dormiu. Entendeu? Ou não, estava de olho aberto ali, mas a mente lá do outro lado, num problema, numa dificuldade, numa coisa, numa outra. Ah, porque eu tenho isso, tenho que fazer aquilo. Acabou o horário do culto, o pastor está cantando lá, agradecendo a Deus. Ô Senhor, muito obrigado, eu vim cumprir o meu requisito. Que diferença tem você do católico? Nenhuma. De ir lá na sua, na igreja, lá na catedral, lá, cumprir o seu ritual de católico, de crente. Católico, uma hora dessa, está lá na igreja. Os que realmente estão lá. Que diferença tem? Se você vir aqui, sentar e não discernir realmente o que estamos falando, não entender, aí nós damos justificações, todos os tipos de coisas, falamos 1001 coisas, mas realmente não entendemos, não queremos entender. Então aí se torna algo nosso mesmo, e nós não queremos realmente entender. Para nós o que temos recebido é o suficiente. Aí vocês sabem, olha aqui, ó. Eles devem ter crido que sua grande denominação própria de Jericó era capaz de resistir à ira de Deus. Você acha que com um pouco da revelação que você tem, isso não é porque Deus só te deu isso aí. Não, Deus te deu muito mais. Mas vamos lembrar? Você tem que: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você tem que querer. Quando fala daqueles anjos que vieram, Ezequiel, né? Marcam os que estão gemendo e chorando pelas abominações. Eles não iam receber a marcas. Não, é você aqui, vem cá, vou te marcar. Não, só os que estavam gemendo e chorando pelas abominações. Sempre, vai olhar, sempre tem alguma coisa que você tem que estar fazendo. Algo que você precisa fazer para que Deus possa trabalhar. Você tem que querer. Por isso Ele nos deu livre-arbítrio. Você não ora, você não geme, você não clama, você não tem interesse. Como você quer que Deus fale com você? Tem pessoas aqui que estão anos assistindo os louvor, não abre a boca para cantar uma vez. Não sabe a letra de um hino. Por quê? Porque o coração se fecha. Por que o coração se fecha? Você não aceitou aquilo, você não recebeu aquilo. E, no entanto, prova para mim que o que está sendo cantado aqui não é o que está escrito na mensagem. Então precisamos, irmãos, entender o nosso posicionamento real, o que Deus está requerendo de cada um de nós. Era capaz de resistir à ira de Deus, veja, a grande denominação própria deles. Você se tranca no seu puxadinho, no seu fechadinho aí, e se tranca. Não, é assim que Deus tem que trabalhar. Não, Deus trabalha de diversas formas. Isso é o que muitos estão pensando hoje. Seguramente Deus não fará isso. Isso é o que disse Satanás a Eva. Certamente Deus não o fará. Ele fará, porque Ele disse que faria. Veja, e essa é a sua palavra. Sim, Senhor. Eu li 295, 296. Aquele que não nascer, esses sinais seguirão aqueles que nascerem. Nasceram, vem, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, e assim por diante. Vejam, correto, desejam fazê-lo. Que sucedeu? Agora eles foram calados. Aqui não vai haver nenhum avivamento, nossa denominação não cooperará com tais coisas, não suportaremos. E esse tipo de loucura entre nós, eu proíbo a todos vocês de assistirem àquela reunião. Jericó, exatamente na linha dos condenados.
Eu gosto de fazer essas declarações no dia de escola mesmo, que tem pouquinhos que estão assistindo. Mas, eu tive no meio de um grupo de companheirismo da mensagem durante muitos anos, desde quando nós viemos para a mensagem. Nunca, nenhum pastor, nunca sentou comigo e perguntou: pastor Samuel, o que você crê? Descarrega aqui para mim, no que realmente você crê. Porque toda a vida vira eu diferente. Toda a vida me vira diferente. Minha forma de olhar para a palavra é totalmente diferente do grupo em que eu estava, participava. Mas nunca chegaram em mim e perguntaram: me fala aqui realmente o que você crê. Mas eles sabem o que eu creio. Mas nunca nos deram oportunidade para falar. Nunca nos deram oportunidade para expressar. Nunca nos deram. Uma vez eu pedi uma oportunidade para falar, ia falar um assunto, uma pergunta eu ia fazer. Mas anterior a mim veio um outro irmão e falou tanta coisa e contou a história da vida dele e tudo. E o povo, isso é reunião internas. Contou, e eu estou ali esperando, né? Quando acabou de contar, que não acrescentou nada, não ajudou nada, não resolveu nada, eu falei assim: pastor Samuel, eu tinha que fazer uma pergunta aqui, mas nós vamos deixar para a próxima vez, né? Porque já atingimos o horário. Eu disse: o quê? Gastar tempo, gastar dinheiro. Gastar tempo, gastar dinheiro, fazer um investimento altíssimo que nós fazíamos para sair. Por quê? Eles não sabem do que eu cria, toda a vida souberam. Eu nunca escondi. Mas eu vejo como assim, para mim, eu entendo, para mim, vamos deixar ele aí quietinho, porque uma hora ele vai sair, e se abrir a boca, vai trazer problema, vai haver contestações, então vamos suportando ele aí, e eu fui bom, não tenho problema com nenhum, nunca tive, graças a Deus, mas para mim não serve. Porque o profeta disse: para termos companheiros tem que crescer, acrescentar uns aos outros. Não cumprir rituais. Cumprir ritual. Tem gente que tem que cumprir ritual. Se você não ir no encontro, você está fora. O que está acontecendo? Está fora. Para, irmãos. É indivíduo. É indivíduo, eles não conseguem entender isso. A grande denominação tem que levar. Vê? Aqui não vai haver nenhum avivamento. Nossa denominação não cooperará com tais coisas. Não suportaremos esse tipo de loucura entre nós. Olha aí. Eu proíbo a todos vocês de assistirem àquela reunião. Jericó, exatamente na linha dos condenados. Exatamente. Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada, amém? Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem, amém? Ainda tem desses, amém? Sabem? A mensagem chegou à semente predestinada de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá. Para que os justos não perecessem com os injustos. Deus está cuidando disso. Hoje, sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como, ainda que não cooperem, porém há semente lá que é predestinada. A pessoa condicionou o evangelho a ser pregado apenas se for você pegar e tocar a fita. Mas Josué tocou fita em Jericó? Não havia essa tecnologia lá. Então como que Josué transmitiu o que tinha acontecido?
Quizás podia ter algum livro, alguma coisa escrita por Moisés, mas Josué teria que saber ler. E nós sabemos que escravo não tinha estudo. Moisés sabia ler e podia escrever, por quê? Porque ele havia sido instruído no palácio. Então, como que eles ouviram? Como que eles ouviram? Através de alguém falando aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Mas quando você condiciona ali isso, aí aquele grupo que sai hoje, não, você tem que colocar fita. Aqueles que se o pastor vir para falar, ele levanta as costas e vai embora. Que você tem que colocar a voz do profeta ali. O que eu concordo, eu não discordo em momento algum de se ouvir a voz do profeta. Mas e quando estamos lendo, nós estamos ouvindo também a voz do profeta? Mas as pessoas condicionam a sua mente em uma única coisa, e dali não sai mais nem para frente nem para trás. Escutam e nada sabem. Escutam e falam que a nuvem é uma nuvenzinha. Escutam, pessoas que escutam fitas. Escutam fitas e mais fitas. Para eles é culto se escutar fita. E chama a nuvem de nuvenzinha. Você está me entendendo? Então onde é que está o problema? Não está nas fitas. Eu creio que a revelação só pode vir das fitas. E o que é as fitas, irmãos? Quando o profeta diz em não saber 65, ele diz assim, olha, eu sei que as fitas e os livros seguirão vivendo. E vocês, jovens do tempo vindouro, saberão que isto é verdade, porque eu tenho vos dito no nome do Senhor. Então só a vida se você for na fita. Não, o profeta diz que a fita e os livros seguirão vivendo. A vida também nos livros. Por isso que quando eu condiciono desde muito tempo, nós colocamos aqui, estabelecemos, e assim Deus confirmou isso para nós. Nós temos nossos cultos em torno de 1 hora, 1h30, quando tem programação especial, vai até 2 horas, 2 horas e pouquinho, quando é culto de ceia, alguma coisa assim. Então a gente aumenta um pouquinho mais. Mas não é porque ficamos limitando o Espírito Santo, não. É porque tem pastor que sobe no púlpito, perde tanto tempo falando de outras coisas, esquece da palavra. Nós estamos falando aqui porque hoje é a escola dominical, vocês sabem, escola de ensino. Aí acaba ficando um culto de 3, 4 horas, aí quando vem da palavra? 10, 15 minutos. E desde quando nós se entende por gente, estamos aqui na igreja, todos sabem de que anos e anos congregados, nós sempre temos 1 hora para a palavra, é 1 hora de mensagem, seja leitura, seja o que for, é 1 hora. Meia hora de louvor. Na hora que nós tiver grupo de louvor para cantar aqui, vamos cantar, botar para cantar. Nós não estamos aqui retirando os cantores, não, tem que sentir e fazer. O que vai adiantar você vir para o culto porque você é um cantor e você tem a obrigação de você estar aqui para cantar? Você não está vindo para adorar a Deus, você está vindo porque você tem uma obrigação. Perde todo o sentido da coisa. Então, se tiver cantor para cantar, canta. Se não tiver, nós canta aqui, coloca o coisa e canta. Se não tiver isso aqui, nós canta no gargueiro, mas canta. Vai deixar de ser adoração? Não. Agora, aquela obrigatoriedade que é ruim. Vocês estão me entendendo? Então, assim, colocam uma coisa na cabeça e nem tira mais. Então tem que ser aquilo. Então nossos cultos são 1h30, por quê? Porque nós temos 1 hora para a palavra, 1 hora para ensinamento, meia hora para louvor. Isso porque antes de meia hora desses louvor, já tem meia hora de louvor aí, no mínimo. Vamos perder tempo e falando, nada de mensagem. É perder tempo. Ainda tem desses. Vocês sabem, a mensagem chegou à semente predestinada, de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá, para que os justos não perecessem com os injustos.
Deus está cuidando disso, amém? Hoje sim, de alguma maneira ela entra, não sabemos como, ainda que não cooperem, porém há semente lá que é predestinada. A semente lá que é predestinada. Qualquer que conhece algo da Bíblia, sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi, ela não. A Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isto mesmo, porém ela creu na mensagem da hora. E Deus lhe deu um sinal por meio dos seus mensageiros, disseram, toma um cordão vermelho escarlate e amarra-o em tua... Disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. Disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Oh, que coisa! O irmão Branham bate palmas 3 vezes. Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai, sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sobre aquele sinal pereceu. Raabe, estou lhe dando um sinal. Ele é um sinal. E eu digo, o nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué. Ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. Eu estou familiarizado com ele, e ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali, e eu te seguro, eu juro. Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que estivesse sobre ele viveria. Agora, é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vem? Não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Não te deixarei. Por isso, irmão, quando havia aquele desespero, mas não está me alimentando, não está sendo suficiente. Alguma coisa começou. Você lembra da história da águiazinha, irmão? Quando o profeta disse que a águiazinha, ela foi colocada ali no ninho dela, mas o ninho foi feito de espinhos. Mas a mãe águia começou a colocar o quê? Ela forrou com as palhazinhas ali, né? E quando a águiazinha começou a crescer, o que a mãe águia fazia? Começava a tirar aquele forro de palha, aí começava a aparecer os espinhos. Estão me entendendo? Começava a aparecer os espinhos, começava a espinhar a águiazinha. E a águiazinha começou, mas peraí, tem uma coisa aqui que não... Tá ruim ficar aqui, porque tá me espetando. E tá me espetando. Tá me espetando. Todo dia que ia lá era uma cacetada que levava. Tá me espetando. Tá me espetando. Até que... Pula, tem que sair. Quem que tirou o forrozinho? A própria mãe águia. Para quê? Para que você pudesse entender que você tinha asa para voar. É assim que aconteceu comigo. É assim que aconteceu com cada um de nós. É assim que aconteceu. Nós estávamos muito confortáveis onde nós estávamos. Todo mundo estava. Muito confortável ali, para quem mais? Nós podia seguir até o resto da vida. A mãe águia começou a tirar aqui, para você entender que você é a águia, que você tem que voar. Senão você ia ficar um velho ali, no ninho, todo tempo, sem saber que você tinha asa para bater, você tinha poder de subir além das nuvens. Subir além. Então a história nos ajuda a compreender dessa forma. O porquê as coisas. O porquê as dificuldades, o porquê as coisas, o que acontecia, para fazer nós, E da mesma forma vai acontecer também, no próprio meio. Sabe? Incomoda um, incomoda outro, vai saindo. O profeta, quando disse que um vai sair, vai ficar só o eleito, vai ficar só o eleito mesmo. É só o eleito. Mas o eleito é aquele que vai estar ali, permanecer na palavra, firme ali. Eu creio nisso e pronto, acabou. E vai embora. Não vai ter nada que vai tirar aquilo dele. Tem que ter coragem. Entendeu? Mas
Tem que ficar sozinho, mas vai ter que ter coragem de manter, ué. O profeta disse, se tiver um em Jeffersonville, esse um sou eu. Então é coragem. Que quando você olhava para uma igreja grande, cheia de gente, todo mundo batendo nas costas, mas quando Deus te chama, você o quê? Há uma total separação. Aí quando você olha para um lado, olha para o outro, cadê? Cadê os amigos de Jó? Cadê os irmãos da igreja de Jó? Só ia lá para fazer o quê? Sabe para fazer o quê? Jó, você está em pecado, Jó. E Jó lastimável na doença, a ferida comendo ele, Jó, você está em pecado, Jó. Busca perdão a Deus, Jó. Por quê? Porque Jó tinha saído do companheirismo deles. Jó sabia que ele não estava em pecado, porque a única coisa que Deus requeria, ele tinha feito. É isso que nós temos que fazer um autoexame. Estamos dando a Deus tudo que Ele está requerendo de nós? Estamos cumprindo os requisitos de Deus? Se estamos cumprindo, amém. Fique aí. Não importa se tiver que estar sozinho. Mas graças a Deus, que Deus tem dado ainda alguns companheiros para a gente aquecer no momento de frio e fazer sombra também no momento de calor. E agora, é o mesmo juramento hoje, a mesma. Não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. E ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas, e ela creu, mas a respeito, ela e seu pai e os irmãos, algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Vem quão poucos são? Em toda a cidade, uma única família. Vem quão poucos são? Apenas um aqui e outro ali. Uma pequena família sai de um estado. Isso mesmo? A congregação diz amém. Exatamente agora, aqui estamos relatando fatos. Nós estamos. Se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual foi o tipo. O protótipo, você primeiro tem que ver qual foi o tipo. Você primeiro tem que ver qual foi o tipo. Você tem que ver qual é a sombra. Então você saberá como se parecerá a coisa real. Denominação vai te enganar, irmão? Com batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, com pão caseiro em cima, a mulherada em cima do púlpito, mulherada de calça, maquiagem. Denominação vai enganar você? Então aonde que está parecido com o verdadeiro? Isso nunca foi parecido com o verdadeiro. Denominação nunca foi parecido com o verdadeiro. Mas onde que foi parecido com o verdadeiro? Bem, o mesmo altar que Caim ofereceu, Abel ofereceu, mas um foi aceito, o outro foi rejeitado. Mesmo culto que Abel fez, Caim também fez. Porém, qual foi a diferença de um para o outro? A revelação. Olha a diferença onde é que está. A revelação. Revelação de quem é Deus. Revelação de como Ele cumpre as suas promessas. Revelação de como Ele vem. Como se daria a segunda vinda. É revelação. Seu poder foi exposto. O juízo está prestes a se dar. Eles devem crer para serem salvos, sim, Senhor. E esses pequenos, esses rapazes entraram lá, esses mensageiros, e apanharam aquela semente predestinada que creu. Ela usou sua casa como igreja para receber esses mensageiros. Eles não os deixaram entrar em suas igrejas. Não, Senhor, está vendo? Então tampouco deixarão vocês. Eles os expulsarão se mencionarem algo sobre isso. Sim, eles reuniram todos em sua cidade que criam sob o sinal.
Isto é exatamente o que devemos fazer hoje. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora. Vem. Quando a ira de Deus destruiu aquela cidade, o indicativo do sinal guardou sua casa com segurança. Amém. Que foi? O indicativo estava no seu sinal. Ou o sinal estava na sua casa, quando o resto da cidade desmoronou. Que foi isto? Que foi isto? Josué, o mensageiro de Deus. Deus mesmo reconheceu a mensagem de seu mensageiro. Amém. O irmão Branham bate palma 2 vezes. Ele provou isto. Ele provou isso. Eles reconheceram todo o resto da cidade. Eles reconheceram a mensagem. Ele reconheceu a mensagem de seu mensageiro. E quando todo o resto da cidade desmoronou, ali estava o sinal escarlate de Raabe sobre a porta. E o resto deles estava morto. Então, imediatamente, subiram os anjos destruidores e destruíram tudo o que estava na cidade. Nem mesmo um pedacinho dos pertences foi deixado. Um pegou um dos pertences e teve que perecer com isto, daquela denominação. Pegaram tudo e destruíram. Um pegou alguma coisinha que pertencia àquela denominação e trouxe aí para dentro. O que aconteceu? Morreu. Vai lá, pega os preceitos, os dogmas, trazem lá da denominação. O formalismo. Traz lá do sistema. O saudoso pastor Joaquim, ele falava uma coisa bem certa, nunca saiu isso do meu coração. Ele falou uma coisa, primeira vez, e nunca mais eu não esqueço. Ele diz assim, está mais fácil. Como é que é? Ele falava assim, mais fácil tirar a pessoa da denominação do que tirar a denominação de dentro da pessoa. Era mais ou menos isso que ele citava. Era mais fácil tirar a pessoa da denominação do que a denominação de dentro da pessoa. Mas a denominação permanecia dentro. E é uma pura verdade. É uma pura verdade. Porque a pessoa vem para a mensagem, mas vem com aquele mesmo preceito, com aquela mesma coisa na cabeça. Em vez de despojar aquilo e dizer, Senhor, limpa minha mente agora, e a partir deste momento quero uma mente virgem, novamente. E é isso que acontece conosco. O processo da redenção limpa. O processo da redenção lava-nos. O processo da redenção nos leva a um estado original como se nunca houvesse acontecido aquilo. Quando a mulher era redimida, ela voltava ao estado lá como se nunca tivesse errado. Assim acontece conosco. Então a mente volta a ser virgem novamente. Então aí agora Deus começa a encher esta mente com a palavra. Mas enquanto você realmente não se entregar, não tem como ele fazer essa limpeza. Então o que acontece? Nunca foi redimido. Você fala que você foi, mas a mente continua cheia. Cheia daquelas tradições, cheia daquela coisa. Então, imediatamente subiram os anjos destruidores, destruíram tudo o que estava na cidade. Nem mesmo um pedacinho dos pertences foi deixado. Um pegou um dos pertences e teve que perecer com isso, daquela denominação. Pegaram tudo e destruíram. Maldito seja o homem que tentar construí-la. Seu primogênito morrerá quando ele começar. E assim por diante. Deus amaldiçoou como aquela grande coisa que rejeitou a mensagem da graça e misericórdia. Eles pensaram que estavam numa condição segura. Muitas pessoas pensam hoje, porque eu pertenço à igreja, eu estou seguro.
Não creia você em tal absurdo. Quando o sangue vos será por sinal. O Espírito agora é o sinal para vocês, a vida que estava no sangue. Mesmo, vamos pensar nisso, o mesmo sinal que utilizam no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito, Deus usou o mesmo símbolo lá. Josué, um tipo perfeito de Jesus, foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Josué, quando ele disse isso, ele disse: não toque naquela casa ou em nada dentro dela. Ela é reservada para o Senhor. Amém. Vamos parar aqui, 314. À noite vamos seguir dentro disso. À noite, possivelmente, vamos avançar um pouco mais, porque isso é diferente dessa atividade agora pela manhã. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, agradecidos pela porção que Tu nos destes nesta manhã, agradecidos pela revelação, agradecidos pelo estímulo, agradecidos pela fé, pelas vitaminas que recebemos nesta manhã. É essa que alimenta nossas almas, fortifica o nosso espírito, nos dá força, fé, alegria e singeleza para continuar Te servindo em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, por esconder essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste a nós, os pequeninos, porque assim a Ti agradou fazê-lo, ó Pai. Por isso nós Te damos graça. Dai-nos o dia na Tua presença, meditando naquilo que ouvimos nesta manhã, e logo no entardecer possamos nos reunirmos novamente para continuar estudando a Tua palavra, entendermos melhor sobre este sinal desse dia que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco, nosso irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, nosso irmão Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara, né? Deus abençoe o irmão Marlúcio em todas as suas causas, né? Levantamos as mãos em Teu favor, sabemos que tudo há de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Apenas confie nele, Ele sabe de todas as coisas. Nosso irmão Jailson, né, da Paraíba, Jailson Souza, Deus te abençoe, irmão Jailson. Nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, Deus abençoe a vocês. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês. Também o nosso irmão Romeu, né, esteve conectado conosco. Deus abençoe daqui de Ariquemes. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que posteriormente estarão assistindo, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Irmão Marcelo está se recuperando bem, né, e agradece as orações em favor dele, né? Deus abençoe a todos. Deus é poderoso em Ti quando Te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e
poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça ao seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com Aleluia, amor. glória de Jesus. Este poder É verdade, ó Pai. da terceira puxada Aleluia. é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. O cativo com